Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dentro do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os osciladores. No vídeo passado eu comentei sobre os indicadores, classifiquei eles, trouxe toda uma definição, falei sobre os principais. Neste vídeo vamos dar sequência a esse conhecimento, então se você não viu o vídeo anterior, para você não ficar perdido no conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês, vale você pausar esse vídeo, voltar e assistir o vídeo anterior sobre indicadores. Bom, dando sequência à parte dos osciladores, eu vou falar sobre dois principais que a gente utiliza dentro da análise técnica, que é o índice de força relativa, ou RSI, que é muito conhecido pela análise técnica, dentro do mundo de análise técnica, ou também o estocástico. São dois indicadores de momento. Mas antes da gente seguir nisso, vamos classificar o que a gente considera, mas o que o nosso pai da análise técnica, o Robert Miner, define e classifica sobre momento. Bom, pessoal, segundo Robert Miner, dentro do seu livro de High Probability Trading Strategies, ele fala que momentum é todo momento que a gente tem aceleração de tendência. E ele classifica que momentum é um tipo de oscilador. Então, podemos concluir que os osciladores eles são indicadores de momentum, ou melhor, de aceleração da tendência. Existem vários dentro do mundo de osciladores, mas hoje, como eu comentei para vocês, vou falar sobre dois principais, o índice de força relativa e o estocástico. Bom, o primeiro indicador que a gente vai começar a falar aqui, na real, dentro dos osciladores, é o índice de força relativa. Ele foi criado pelo Wallace Wilder em 1978 e trouxe esse indicador no livro chamado The New Concept Technical Trading and Systems. Tá? Ele trouxe dentro desse livro toda a definição de índice de força relativa, que nada mais é do que ele mede a força relativa de um movimento comparado com o movimento atual dentro de um período pré-estabelecido por você. Eu sei, ficou um pouco confuso. Calma, eu vou te mostrar através de exemplos sobre o índice de força relativa. Vou trazer alguns dados que a gente comentou até no outro vídeo passado sobre as divergências, tanto divergência de alta e divergência de baixa. E a divergência, o que ela traz para a gente. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar sobre o índice de força relativa. Como eu comentei, ele mede a força relativa de um movimento por um período determinado por você. O período mais conhecido do índice de força relativa utilizado hoje em dia, propriamente pelo Wallace Wilder, foi um período de 14 períodos. Mas muita gente utiliza, às vezes, 9 até 2 períodos, e isso traz uma sensibilidade, ou, digamos assim, uma movimentação dentro do indicador muito mais agressiva, pelo período utilizado. Então, quanto menor, mais agressivo, digamos assim, ele vai ficar dentro do oscilador, mas tome cuidado, porque ele pode trazer também sinais falsos, tanto de compra ou de venda, ou de uma aceleração ou de uma desaceleração da tendência, beleza? Bom, seguindo, para a gente comentar um pouco, a gente sempre fala sobre as partes de sobrecomprado, sobrevendido. Você já deve ter escutado por aí, o ativo está sobrecomprado, ele está sobrevendido. Existem algumas bandas que a gente utiliza dentro da análise técnica. O Wallace Wilder, ele trouxe para a gente que acima da banda de 70, digamos assim, como ele é um oscilador, só voltando um pouco, como ele é um oscilador, ele oscila entre 0 e 100. Tá? Então, dentro do cálculo dele, da fórmula que eu vou colocar na tela para vocês, onde dá para interpretar, e é sempre importante você entender um pouco da fórmula, para você poder também entender como que esse indicador vai funcionar. Só voltando então para essa questão das bandas, como eu comentei, ele oscila entre 0 e 100. Só que o Wallace Wilder utilizava a parte entre 30, abaixo de 30 ele está sobrevendido, acima de 70 ele está sobrecomprado. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Muita gente utiliza 10 e 90, ou seja, acima de 90 sobrecomprado, abaixo de 10 ele está sobrevendido. Ou utiliza 80 e 20, sempre nesses extremos, tá? 30 a 70, 80 a 20 ou 10 e 90. Mas o índice de força relativa ele tem uma desvantagem, pessoal. Ele, como eu comentei, ele mede a força relativa de uma tendência. Ele pode trazer sinais falsos, tá? Você pode, dentro de uma tendência, por mais que ele tenha uma divergência ou que ele esteja perdendo momento, lembra do momento que eu comentei? Se você não lembra, volta no início do vídeo. Lá eu trouxe uma definição sobre momento, que nada mais é do que a aceleração da tendência. Ou seja, ele está perdendo a aceleração daquela tendência, ou ele está acelerando. Mas esses indicadores eles podem trazer sinais falsos. Por isso, você utiliza não só o índice de força relativa, você utiliza outros indicadores para poder confirmar. Até o próprio preço ou até mesmo o volume que a gente vai falar mais para frente. Então, das desvantagens que a gente tem dentro do índice de força relativa seria essa, que ele pode trazer sinais falsos para a sua análise. Então, se eu utilizar apenas ele, não seria muito bacana. Você pode utilizar outras coisas para ajudar a confirmar este oscilador.
Bom, tá aí na tela para vocês, pessoal, uma imagem mostrando a parte sobre comprado, sobre vendido, né? Bem interessante para vocês, como eu comentei, tem as bandas, né? Tanto 70 e 30, você vai ver que acima do 70 ele está sobrecomprado, abaixo do 30 ele está sobrevendido, e como eu comentei, isso não é um padrão, né? Muitas pessoas utilizam, né? Digamos assim, o que o Hélio Smith utilizava, né? 30 e 70 e o período de 14, mas não existe uma regra, você pode utilizar o de 8, o de 5, tem o de 2, uma estratégia muito conhecida no mercado, que é o FR2. Então, para muitas pessoas que já acompanham, né, tanto o cenário de análise técnica aqui no Brasil, já sabem do que eu estou falando, mas dentro desses, né, do indicador de índice de força relativa, você vai ver que tem vários períodos que você pode utilizar, e quanto menor, só você lembrar disso, quanto menor o período, mais arisco ou mais agressivo ele vai ficar oscilando. Bom, eu trago para vocês agora um exemplo que está na tela agora para vocês aí, contando, né, um pouco sobre o gráfico do índice Bovespa e o índice de força relativa, o padrão, para vocês verem como é que ele fica plotado dentro do gráfico. Ele fica basicamente como uma linha, né? Ele fica oscilando entre o 0 e 100, como eu comentei, ele está oscilando entre as extremidades, entre o 0 e o 100, e o que eu trouxe para vocês simplesmente é o do índice Bovespa. Pessoal, indo agora para a parte da divergência, onde eu trago aqui para vocês duas imagens bem bacanas. A primeira que eu trago é uma divergência de alta, onde você vai ver que os preços estão formando fundos mais baixos, só que o indicador está formando fundos mais altos, tá? Então vale você ficar atento nisso, que isso mostra para a gente, não simplesmente o indicador, ele mostra que aquela tendência está perdendo momento, está perdendo aceleração, que ele está perdendo aquele fôlego, digamos assim, aquela continuidade da tendência. Muita gente vai utilizar apenas candles para utilizar isso, né, para você ver isso, né, que os candles, quanto eles estão perdendo, né, fôlego, eles estão ficando cada vez menores. Se você não entendeu um pouco sobre candle, vale voltar no vídeo de gráfico. O Lucas Costa trouxe para vocês um pouco sobre, né, essa introdução aos gráficos. Continuando aqui, esse segundo exemplo que eu trago para vocês é uma divergência de baixa, onde você vai ter aí, né, os preços formando topos cada vez mais altos, só com o indicador mostrando fundos cada vez mais baixos. A mesma coisa que eu comentei num outro exemplo, ele está perdendo momento, está perdendo aceleração daquela tendência. Ambos os exemplos que eu trago são do índice Bovespa. O primeiro exemplo da divergência de alta é do índice nos 60 minutos, num cenário recente. O outro que eu estou trazendo aqui para vocês também é do índice Bovespa, mas ele não é dos 60 minutos, e sim do gráfico diário, trazendo também um cenário do ano passado. Bom, agora que a gente terminou a parte do índice de força relativa, espero que você tenha gostado. Vamos agora entender um pouco mais sobre o estocástico. Bom, pessoal, começando e falando então um pouco, né, sobre o estocástico, ele foi criado pelo George Lane durante a década de 1950 e ele foi o criador, né, do estocástico. O estocástico, ele diferente do índice de força relativa, em vez que o índice de força relativa ele traz dados, né, sobre o preço, o estocástico ele calcula sobre a máxima, sobre a mínima e sobre o último fechamento. Ele vai utilizar isso, utilizando também dentro da fórmula uma média de 3 períodos, e a fórmula está na tela agora para vocês. Dentro do estocástico, a gente tem dois, né, tipos, né? Tanto o lento, tanto o rápido. O lento ele veio para suavizar um pouco do rápido. Para que isso? Para diminuir a quantidade de sinais falsos. Lembra que eu falei para vocês que dentro dos osciladores, enfim, do índice de força relativa ou até mesmo no estocástico, por eles medirem a força, né, dentro de uma tendência, a questão do momento, a aceleração da tendência, eles trazem alguns sinais falsos. E ele também, dentro do estocástico, ele também traz aquelas questões da divergência. Eu trouxe alguns exemplos agora para a gente poder comentar sobre, mas lembrando que a principal diferença, né, como os dois são osciladores, a principal diferença entre o índice de força relativa e o estocástico é na questão do cálculo da fórmula. Então vale você parar um pouquinho, voltar lá na fórmula do índice de força relativa e depois voltar na fórmula do estocástico para você ver que eles têm um pouco de diferença. Bom, bora para os exemplos? Bom, pessoal, agora indo para a parte dos exemplos, o primeiro exemplo que eu trago aqui, a primeira imagem que vai aparecer na tela para vocês agora é do estocástico lento. Vocês vão ver que ele é muito mais suave. Eu faço até uma comparação, depois eu vou trazer aqui no último exemplo para vocês uma comparação entre o lento e o rápido. Como eu comentei, o estocástico lento ele é mais suave em relação ao rápido, tá? Então, vale ficar de olho nisso pela própria imagem. Colocando então, né, na tela aí para vocês a segunda imagem, vocês vão ver que o estocástico ele está mostrando aí o rápido, né, ele traz um cenário muito mais, digamos assim, igual eu falei no período do índice de força relativa, tá? Ele traz uma movimentação mais arisca, às vezes mais agressiva ali, trazendo essa movimentação
mais, digamos assim, mais rápida, né? Como o próprio nome diz, é um estocástico rápido e ele traz, às vezes, mais sinais falsos do que o próprio estocástico lento. Um detalhe importante que eu esqueci de contar para vocês. Dentro do estocástico, você também tem que colocar um período. O período que você quer que ele faça esse cálculo para você. Muito utilizado hoje em dia é o de 8, é o de 14. Pode colocar um estocástico cada vez menor. Mas lembrando, quanto menor o tempo que você vai colocar, o período que você vai colocar, mais dinâmico ele vai ficar. Mais rápido ele vai ficar oscilando. Por mais que eu esteja falando do estocástico lento, ele vai te trazer mais sinais dentro do seu oscilador. E, pessoal, indo para o último exemplo, a terceira imagem que eu coloco para vocês é comparando o estocástico lento e com o rápido. Por isso que eu falo que o estocástico lento ele é mais suave, ele traz sinais, ele traz menos sinais e são sinais, digamos assim, o rápido ele traz mais sinais falsos do que o lento. Tá? Então, na tela dá para você ver a diferença, né? É do mesmo período, é o mesmo indicador, em cima do índice Bovespa, o mesmo ativo, o mesmo gráfico, o mesmo período, e para vocês verem a diferença dos dois indicadores. Parece, né, pouco, mas isso se você coloca, né, para acompanhar, ele vai te trazer, né, num longo período de tempo, ele vai te trazer muito menos sinais, né, o lento do que o rápido. Não tem um certo e errado, e sim aquele que fica, né, bom, né, ou fica, digamos assim, adequado ao seu trade system, tá? Não tem certo e errado dentro da análise técnica, e sim aquilo que faz sentido para a sua utilização. Não adianta nada também você colocar um estocástico lento, um estocástico rápido, um IFR e entre outros osciladores que existem no mercado, sendo que às vezes um vai contradizer o outro, então tem que colocar algo que te ajude, que seja, né, favorável para o seu operacional, não algo que vai te atrapalhar na sua tomada de decisão. Bom, pessoal, por fim, chegando aqui para a gente concluir todo esse, né, conhecimento que a gente trouxe aqui para vocês, vale vocês, né, anotarem aí se vocês quiserem, né, para a gente chegar nessa conclusão da aula juntos. A primeira coisa que a gente tem é que os indicadores eles ajudam a trazer a confirmação, tanto para uma compra ou para uma venda. A gente pode falar que um primeiro indicador que ajuda a confirmar uma compra ou uma venda é o volume. Mas calma, a gente ainda não entrou muito em detalhes sobre volume, mas a gente vai chegar lá. E os outros indicadores que ajudam na confirmação da sua compra, se você vai comprar, se você vai vender ou se você não vai fazer nada, são os indicadores de momento, os indicadores que eu acabo, né, de falar para vocês, tanto o índice de força relativa ou o estocástico. Eles são osciladores que te ajudam a você mapear a aceleração daquela tendência, até porque se você comprou, você quer que aquele movimento dê sequência, que ele seja um movimento fluido. E se for um movimento que ele está perdendo a tendência, que você consiga identificar que ele não está indo da mesma maneira como ele começou. E por isso ele já te traz alguns sinais de alerta, como se fosse um sinal amarelo, para você ficar de olho se vale você pisar no freio para não passar, né, não ultrapassar ali aquele sinal, ou se realmente faz sentido você continuar dentro daquela operação, comprado ou vendido. Tá bom? Então, essas são as duas conclusões que a gente pode ter. Lembrando que de volume a gente vai falar mais pra frente. E se você chegou até o fim, né, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e o principal, meus queridos, se inscrever no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo por aqui. Lembrando também de deixar a sua sugestão, né, nos comentários que a gente está aqui para responder vocês. E até a próxima.